Muito boa tarde, amigas e amigos do Oração Ação. Estamos começando mais um encontro, mais um estudo, mais um tema fundamental para o qual todos vocês que assistem ao vivo ou em gravação, no Facebook ou no nosso canal do YouTube, são sempre muito bem-vindos. Convidados a participar, a comentar, a compartilhar, se entenderem que faz sentido, que pode fazer sentido para mais pessoas, a integrar o grupo e voltar sempre. É um grande prazer ter cada um de vocês aqui, todo dia na hora do Ângelus, às 18 horas, horário em que se reúnem grandes correntes de oração. Nós nos somamos humildemente a esse esforço, a esse conjunto tão nobre de individualidades, de poderes, de afetos. É uma grande alegria integrar esse grupo de amigos. Muito bom, hoje vamos estudar a questão da oração no lar. Prática tão comum entre diversas religiões. No catolicismo se fala do terço, da novena. Entre os protestantes se fala do círculo bíblico. Entre os espíritas se fala do evangelho no lar. E realmente o nome com o qual distinguimos esse exercício é o que menos importa. Mesmo o rito, a forma, o que se faz primeiro, o que se faz depois, tem pouca importância. O que realmente importa é a atitude, a compreensão que se tenha desse momento sagrado. É exatamente essa compreensão do papel da oração em família, da oração em conjunto, que nós poderemos usufruir hoje, já que é exatamente essa pergunta que é feita para Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, conforme apresentada nesse livro, O Consolador, que veio pela psicografia de Chico Xavier e pela autoria espiritual de Emmanuel. Vamos lá? Já percorremos o tópico, as diversas perguntas que pertenciam ao campo da ciência, já percorremos as diversas perguntas que pertenciam ao terreno da filosofia, e estamos percorrendo agora o terceiro e último tópico das perguntas pertencentes ao campo religioso. É nesse campo que faremos esse estudo do lar, do que significa o lar, as orações no lar, para o fortalecimento, a proteção das criaturas, dos grupos familiares, para a nossa saúde, para a nossa sintonia, para a nossa educação. Vamos lá, vamos ver o que se pergunta a Emmanuel e de que forma o grande instrutor nos responde. Pergunta número 281. A leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares
como é de hábito entre muitos povos europeus e não europeus, muitas famílias ao redor do mundo. Favorece a renovação dos fluidos salutares de paz na intimidade do coração e do ambiente doméstico. Qual a compreensão espiritual que podemos obter da prática dos estudos, das reflexões, das orações em torno do Evangelho? Não importa a que instituição religiosa as pessoas filiem a sua prática, não importa o nome que seja dado a essa prática, mas o que importa é a constância, a atitude das pessoas e a compreensão do que é feito ali. Fundamental compreendermos o que vem a ser o lar. Para entender o que vem a ser o lar, é fundamental entender o que vem a ser a família. A família é a usina de reciclagem de lixo de Deus. Porque o fato é que, pelo menos no nosso nível, a criatura humana tem muita dificuldade em perdoar o erro que é cometido contra ela e a perdoar-se o erro que é cometido por ela. E assim, nos tornamos acumuladores de mágoas e culpas, veneno, que mais cedo ou mais tarde trará conflitos interpessoais, doenças físicas, sombras, azares, se você preferir assim. Por quê? O que a família pode fazer nesse sentido? Como existe o imperativo instintivo da proteção dos consanguíneos, como existe o imperativo cultural, honrarás o teu pai e a tua mãe. A junção desses dois imperativos constitui no lar uma enorme sinergia, uma enorme força de agregação. E essa força de agregação é utilizada no projeto de Deus para situar na família antigos inimigos, prejudicantes e prejudicados, com mágoas e culpas, para que, vivendo esse imperativo biológico, ou seja, mamando no inimigo, dando de mamar, concebendo espíritos antipáticos, possamos proceder a uma homogeneização, a uma harmonização de fluidos. A gravidez é um momento fantástico de fazer essa harmonização. A amamentação também. Mas praticamente todos os momentos em família vão favorecer essa harmonização entre seres que vieram formando a desarmonia por muitas décadas e às vezes por muitas vidas. É realmente uma dinâmica, digamos assim, uma instituição extremamente importante dentro do projeto pedagógico e terapêutico de Deus. Compreender isso, afastar essas revoltas, essas queixas
que se multiplicam na vivência familiar e distinguir as oportunidades divinas que existem nesse ambiente é fundamental para otimizarmos os maravilhosos resultados que a família produz na alma de todas as pessoas, mas que produz muito mais nas almas que compreendem e colaboram com a higienização mútua produzida na família. Aumentemos então a nossa compreensão. Emmanuel diz assim: a leitura do Velho Testamento e do Evangelho é sempre útil. E quando não produz a paz imediata, em vista da heterogeneidade de condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades do plano invisível que a assistem, sendo lícito esperar mais tarde o seu florescimento e frutificação. Vários recados são dados aqui, precisamos retomar ponto por ponto agora. Então Emmanuel começa dizendo que a leitura do Antigo, do Novo Testamento é sempre útil. E quando não produz um efeito, uma paz, uma harmonia imediatas, porque isso ocorre, em vista da heterogeneidade das condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, então, quando não acontece essa harmonia imediata, essa, digamos assim, cura e pacificação, isso se deve, essa ausência de resultados imediatos, se deve à heterogeneidade das condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto. Seres muito diferentes, com atitudes muito diferentes, com energias muito diferentes, demandam, se alimentam, se nutrem, se harmonizam demais com as energias emitidas com o terço, com o Evangelho no lar, com o círculo bíblico. Então, sim, os efeitos serão imediatos quanto mais tempo se praticar, se trouxer a luz para dentro de casa. Porque essa heterogeneidade dos fluidos será, aos poucos, mais firmemente, harmonizada, favorecendo demais os resultados individuais, das relações mais complicadas na família, da família como um todo, transbordando esses efeitos de luz, de aprendizado, de cura, para toda a redondeza, para toda a vizinhança. Então, a leitura do Evangelho é sempre útil, e quando não produz a paz imediata em vista da heterogeneidade das condições espirituais daqueles que a ouvem em conjunto, constitui sempre proveitosa sementeira evangélica, extensiva às entidades do plano invisível. Vejam os benefícios enormes dessa prática, rememorando, para
cada pessoa, para cada indivíduo, para cada relação, porque há vários pares de interação dentro de uma família. Constitui resultados para toda a família, aderida a um corpo ou não, porque vivemos dois ambientes para a nossa família espiritual: o ambiente do corpo, que irmana, que agrega as criaturas na consanguinidade, e a afinidade de espírito, de energias, que agrega os seres na incorporeidade, gerando oportunidades únicas, imperdíveis, de reciclagem de energias, de libertação de mágoas, culpas, preconceitos e de expansão das criaturas para um futuro mais ou menos longo, exatamente por essa ferramenta de abertura do futuro, como é também de libertação do passado, que é o Evangelho em casa, que é o sagrado, a luz espiritual no lar. Importante entender a lei de sintonia, que nós vamos recolhendo o lixo das ruas, não apenas da vivência do erro cometido e do erro recebido, mas vamos também agregando conforme convivemos com as pessoas na rua, no trabalho, na família. Vamos realmente juntando lixo que precisa ser reciclado, mas que essa reciclagem terá muito mais eficácia se compreendida. Então a persistência, a disciplina é a arma fundamental desse processo de reciclagem, de lixo espiritual que nós tão tolamente acumulamos ao longo de uma semana, que dirá de alguns anos, que dirá de uma vida, que dirá das muitas vidas acumuladas. Fundamental entendermos isso. Termina Emmanuel falando que a sementeira evangélica é sempre proveitosa, extensiva às entidades do plano invisível que a assistem, sendo lícito esperar mais tarde o seu florescimento e frutificação. É praticamente impossível imaginar sequer uma criatura desse nível de mundo de expiação e provas que não baixe a sua sintonia num certo momento do dia, pelo menos da semana, e pela lei de atração traga para perto de si espíritos na mesma faixa vibracional. Se inferior, espíritos inferiores. De forma que, se atendo a uma prática como a do Evangelho no Lar, poderemos acolher, estimular, encaminhar, apoiar a legião de espíritos, a nuvem de testemunhas, como disse Paulo de Tarso, que cada um de nós carrega. Que esse serviço
a outros seres, comece sempre por aqueles mais próximos. E os mais próximos são os atraídos pela lei de sintonia, especialmente aqueles habitantes do mundo espiritual. As duas últimas palavras do raciocínio de Emmanuel são florescimento e frutificação. Sim, a harmonia entre espíritos, a harmonia espiritual, ela gera cor, gera perfume, como uma flor. Atrai abelhas, beija-flores, borboletas, que com seu amor espalham, disseminam, vivificam toda a redondeza de uma planta que esteja florescendo. Essa ideia da flor, desse perfume que nós espalhamos, harmonizadores quando bem sintonizados, desarmonizadores quando mal sintonizados, essa consciência de deixarmos rastros energéticos como um caminhante na mata, no deserto, na areia, vai deixando as suas pegadas, é fundamental para entendermos a importância da oração e a importância da oração em conjunto, a importância do Evangelho no lar. Então, o Evangelho no lar harmoniza os ambientes como as flores o fazem, trazendo perfume, cor, beleza, mas também traz frutos, nutrição, sabor, vigor, vitaminas, como as frutas nos transmitem. Muito interessante entendermos as repercussões do Evangelho no lar nessa, como já dissemos, usina de reciclagem de lixo espiritual que Deus proporciona a todos nós, a família. Percebamos a importância da família, percebamos a importância do lar, percebamos a importância da mente bem sintonizada, do coração bem sintonizado, e percebamos a importância dos textos sagrados, especialmente dos evangelhos, na estimulação, na sutilização, na purificação dos fluidos, que necessariamente vai trazer a cada um de nós e às nossas casas energias cada vez mais limpas, ambientes cada vez mais saudáveis, estimulantes, revigorantes. Que a nossa casa seja tudo isso, que a nossa família esteja assim fortalecida pelos melhores fluidos do universo de Deus. Paz e bem, muita energia para a sua família, para os seus amigos, muita energia para você, para que tenha essa capacidade de cultivar os bons fluidos em defesa, em estímulo, em cura às pessoas que integram sua família. Graças a Deus, e agora comentar os comentários, saudar os amigos que estão conosco nesse momento fundamental. Marco Aurélio Trindade, Andréa Santos, Luiz Naka, Enir Cajazeira, vibrando pela amiga Mônica e dando boa noite a todos. Encerramos os nossos estudos de hoje falando da extrema simplicidade do culto do Evangelho no lar.
Adquira um texto sagrado, pode ser o Novo Testamento, como é expresso, como é traduzido nos livros ligados às religiões cristãs, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser uma união do Evangelho segundo o Espiritismo com mais um livro, Emmanuel, por exemplo. Nós temos o nosso Como Pombas e Cobras, que também traz reflexões curtas sobre trechos pequenos do Evangelho e que suscitam ideias fabulosas a todos nós. Então, a prática é muito simples. As pessoas ou a pessoa, porque pode se fazer sozinho, porque ninguém está sozinho de verdade, as pessoas sentam-se a uma mesa, colocam um copo d'água na frente de todos os participantes, faz-se uma oração para que tenhamos capacidade de contribuir e de aprender com tudo que for dito ali. Faz-se uma oração de serviço, de transbordamento dessa luz para familiares, para amigos necessitados, para nós mesmos. E termina-se com um agradecimento e com tomar aquela água que foi fluidificada e que conterá tudo o que a gente precisa, tudo o que cada um precisa para seu aprendizado, para sua melhor disposição física, eventualmente até para curas. Se for o momento, se for a boa sintonia, se tudo estiver de acordo. Muito feliz pela presença de todos. Estimulamos que isso possa ser espalhado, porque essa prática é fundamental para cada pessoa, para cada família. E convidamos a todos a estarmos juntos amanhã em mais uma etapa dos nossos estudos do livro O Consolador, Chico Xavier e Emmanuel. Um grande prazer estar com cada um de vocês e até amanhã.